O procurador Eduardo El-Haj afirmou que Wilson Witzel recebia recursos ilícitos de duas formas: pelo escritório da primeira-dama Helena Witzel e em dinheiro vivo. No que nós apuramos até o momento, o governador lavou dinheiro, lavou ativos por meio do escritório da primeira-dama. Então, ele recebia o dinheiro da corrupção por meio do escritório da primeira-dama e, ao mesmo tempo, conseguia dar uma aparência de ilicitude a esse dinheiro. O colaborador também nos reportou que havia entrega de dinheiro em espécie, além desse dinheiro que era enviado por meio do escritório da primeira-dama. Segundo o procurador, o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, disse em delação que parte do dinheiro recebido por Witzel foi devolvida pouco antes da operação que prendeu o empresário Mário Peixoto, em junho. O que o colaborador nos reportou é que um pouco antes da operação Favorito, salvo engano, esse dinheiro foi devolvido ao pastor Everaldo. Seriam 15 mil reais que estariam em espécie, custodiados com o governador, e ele, para não ser pego em flagrante com esses valores, devolveu ao pastor Everaldo. Edmar Santos também disse ao Ministério Público Federal que Witzel recebia dinheiro ilícito em todas as secretarias do governo. O que o colaborador nos reportou é que ele receberia menos na pasta da saúde, mas como ele recebe em todas as pastas, de acordo com o colaborador, então, no geral, ele receberia muito mais. Pelo que reporta o colaborador, o governador receberia em todas as pastas, o que, no final, lhe daria um montante muito superior ao que era auferido pelo secretário. O ex-secretário disse também que foi o pastor Everaldo, presidente do PSC, preso na sexta-feira, quem arquitetou a ascensão do governador. Pelo que o colaborador nos reportou, foi ele que organizou toda a ascensão do governador Wilson Witzel, e foi por meio do pastor Everaldo que o colaborador, o Edmar Santos, se juntou ao esquema criminoso. O governo Witzel, de acordo com o colaborador, ele era estruturado em três principais pilares: o do Mário Peixoto, o do pastor Everaldo e o terceiro do empresário José Carlos de Mello. Eduardo El-Haj também afirmou que o MPF ainda não descobriu o valor total desviado dos cofres públicos do Rio na gestão de Witzel, mas garantiu que a operação de semana passada foi só o começo. A peça que foi apresentada pelo Ministério Público Federal tem mais de 400 páginas. Não foi um trabalho que foi feito da noite para o dia, foi algo que contou com interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões. Os números são muito impressionantes e é importante frisar que a denúncia que foi apresentada na sexta-feira, ela é apenas parte muito ínfima do esquema criminoso. Há ainda fatos sob investigação e é difícil, nesse momento, nós termos uma noção exata do montante que foi desviado dos cofres públicos. Isso se dará em momentos posteriores e nós temos provas muito robustas e alguns caminhos que nós temos certeza que serão bem frutíferos. O Ministério Público Federal apontou algumas semelhanças entre o atual suposto esquema de corrupção, esquema criminoso, na atual gestão e aquele que foi descoberto durante o governo do então governador Sérgio Cabral. Entre essas semelhanças apontadas pelo Ministério Público Federal está o uso de doleiros no exterior. Vamos acompanhar mais esse trecho. O que nós identificamos é que o governador era de fato o cabeça do esquema criminoso e que a primeira-dama foi usada por ter um escritório de advocacia recém-criado para receber essas vantagens indevidas. Mas não é possível que a gente veja isso com naturalidade. Uma pessoa receber vantagens indevidas, praticar atos de corrupção, lavagem de dinheiro, praticar atos de ofício. Nós apontamos os atos de ofício na nossa denúncia e achar isso normal, esperar que o processo criminal, que vai demorar alguns anos, talvez décadas, termine para que nós possamos responsabilizá-lo. Para o Ministério Público, como foi descoberto ainda nos primeiros anos, o esquema comandado por Witzel desviou possivelmente bem menos recursos do que o esquema chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral. A escala dos dois esquemas, ela de fato não pode ser comparada, mas também por um motivo muito simples. A velocidade na qual as investigações se deram na Operação Trisinidem foi muito diferente do caso do governador Cabral. As investigações, no caso do ex-governador Sérgio Cabral,
só redundaram na sua prisão 2 anos após ele ter saído do governo. Isso permitiu que ele liderasse uma organização criminosa que durante 8 anos saqueou os cofres públicos do Estado. Em razão de todo o conhecimento acumulado e adquirido pela Operação Lava Jato, nós conseguimos agora, em menos de 2 anos do governador estar em exercício, obstar e interromper essa série de crimes que estavam em curso. Eduardo El Haj também disse que o esquema comandado por Witzel era bem mais simples do que o operado por Sérgio Cabral. A gente tem um governador que era uma pessoa fora da política e que, a nosso ver, adotou algumas tipologias de lavagem muito básicas. Então, a gente estava vindo numa velocidade muito grande de investigação, em um grupo muito coeso, trabalhando de forma muito intensa, e se deparou com um esquema criminoso que era muito menos sofisticado, por exemplo, que o do ex-governador Sérgio Cabral. Nós estávamos aqui atuando e desvendando redes internacionais de doleiros e nos deparamos com tipologias de lavagem básicas da Operação Lava Jato, que são celebração de contratos fictícios entre escritórios de advocacia e pessoas ligadas a pessoas expostas politicamente. Então, para nós foi até uma surpresa de que coisas tão básicas estejam sendo ainda desvendadas. Entre as semelhanças nos dois esquemas, o MPF destaca o uso de doleiros no Uruguai. Houve, no caso, por exemplo, do governador Sérgio Cabral, nós demoramos alguns meses para chegar a essas conexões e a doleiros no Uruguai. No caso da Operação Tres in Idem, deflagrada na sexta-feira, houve cumprimento concomitante de mandados no Uruguai. O governo do estado do Rio de Janeiro, ele foi ocupado por 2 governadores que foram presos. Então, nós temos o Sérgio Cabral, preso 2 anos após o fim de seu mandato, temos o Luiz Fernando Pezão, preso 2 meses antes de terminar, quer dizer, no exercício, e um terceiro governador que assume no bojo de um estado como esse, praticar atos de corrupção é um escárnio. Isso é um escárnio, não pode ser tolerado pela sociedade. A gente não pode ver esses atos e achar que só pelo fato dele ter sido eleito democraticamente que ele pode praticar crimes. É um descalabro, na verdade, a situação do Rio de Janeiro.